Ok, honoráveis aprendizes, vamos falar de Enem? Apertando tecla SAP. Ok, questão do Enem 2008 diz que o Tangram é um jogo oriental, antigo, uma espécie de quebra-cabeça formado por 5 triângulos retângulos isósceles, um paralelogramo e um quadrado. Essas peças são obtidas recortando-se um quadrado de acordo com o esquema da figura 1. E utilizando-se de todas as 7 peças, é possível representar uma grande diversidade de formas, como as exemplificadas nas figuras 2 e 3. Pois muito bem, se o lado AB do hexágono, mostrado na figura 2, mede 2 centímetros, então a área da figura 3, que representa uma casinha, é igual a quanto? Pois muito bem, gente amiga, então vejamos o seguinte: todas as 3 figuras são aquilo que nós chamamos de figuras equivalentes. O que é isso, figuras equivalentes? Figuras equivalentes são figuras que você vê que têm formas diferentes, mas que todas elas, como são formadas a partir das mesmas figuras, no caso então possuem a mesma área. Ok? Muito bem, isso quer dizer o seguinte, que a área da figura 1, da figura 2 e da figura 3 são iguais. Então, quando ele pergunta a área da figura 3, eu posso calculá-la a partir, por exemplo, da figura 1 ou da figura 2, que o resultado será igual. Ok? No caso, então, vamos fazer isso, já que ele deu o dado, né, da figura 2, como sendo aqui, né, o lado AB, valendo, do hexágono, né, da figura 2, valendo 2. Pois muito bem, então vejamos o seguinte: esse lado AB aqui valendo 2, ele vai ser a junção, né, de 2 figuras, no caso aqui, de um quadrado e de um triângulo menor, ok? E você vê que essa junção, né, da figura aqui do quadrado e do triângulo menor, ela ocorre aqui na figura 2, assim como também aqui na figura 1. E aí você percebe então o seguinte: esse lado do quadrado, assim como o lado do triângulo, esses dois, eles vão ser o que? Iguais, eles vão ter a mesma medida. Portanto, se os dois são iguais, nesse caso então, o lado AB valendo 2, o que vai acontecer? Sim, exatamente o que você pensou, vai ser 1 para cada lado, ok? Nesse caso então, a gente vai ter aí, né, um quadrado de lado 1, sem problema nenhum, a área desse quadrado como sendo 1 ao quadrado, ou seja, o próprio 1, ok? E no caso então, né, nós vamos ter 2 triângulos isósceles, né, de mesmo tamanho. No caso aí eles, né, tendo aí a medida igual a 1. E aí então, sem problema nenhum, vai pegar a área desses 2 triângulos isósceles, retângulos de lado 1. Nesse caso então, o que a gente faz, né? Para achar então a área do triângulo, faz a base, né, de um deles aqui, né, valendo 1, vezes a altura, que também vale 1, e isso sobre 2. Só que detalhe, no caso, como são 2 triângulos iguais, a gente então multiplica por 2. E aí, sem deixar para depois, a área então desses 2 triângulos, também aí valendo 1 centímetro quadrado. Ok? Então nós já temos, né, no caso aqui, a área desses 2 triângulos, são eles aqui, e mais a área do quadrado, esse aqui. Muito bem. Então vamos ver agora, no caso, a área desses 2 triângulos maiores aqui da nossa figura 2. Esses 2 aqui. Então veja que esse lado do triângulo maior, né,
que vai acontecer? Ele vai ser então, né, a junção do lado do quadrado com mais o lado do triângulo. Ora, o lado do quadrado vale 1, o do triângulo também. Então, nesse caso aqui, esse lado valendo 2. E aí, como é um triângulo, né, no caso aí todos eles, né, são triângulos retângulos e isósceles, o que vai acontecer? Aqui sendo o ângulo reto, retângulo e isósceles, esse lado aqui também valendo 2. E aí você percebe o seguinte, vai ter um outro, né, igual a ele, que no caso então a junção desses dois triângulos retângulos e isósceles nada mais nada menos vem a ser o quê? Sim, a área de um quadrado de lado 2. Ou seja, um quadrado, né, a metade de um quadrado, né, vem a ser um triângulo retângulo isósceles, ok? Então, para achar a área desses dois, sem deixar para depois, posso considerar como sendo um quadrado. E aí a área desse quadrado, então, de lado 2, 2 ao quadrado, 4 centímetros quadrados. Ok? Muito bem, então, no caso aí teremos ainda esse outro triângulo, retângulo e isósceles aqui, né? Esse em azul. Muito bem. Para achar então, no caso aí, a área dele, o que nós vamos fazer? Então esse lado, no caso aqui, né, vem a ser também o lado do triângulo maior, esse lado então valendo 2. E aí, como esse é o lado maior, né, o que está voltado para o ângulo de 90, esses outros dois então vão ser iguais, só que eu não sei o quanto que eles valem, então aquilo que eu não sei eu chamo de x. E nesse caso então, sendo triângulo retângulo, vale lembrar que a gente pode usar o teorema de Pitágoras, sim, ele mesmo, que diz que se eu pegar os catetos, os lados menores, elevá-los ao quadrado e somá-los entre si, esse resultado tem que dar quem? Tem que dar então a hipotenusa, o lado maior, ao quadrado. Daí então nós teremos duas vezes o x ao quadrado, como sendo então isso igual a 4. Daqui então sairia que x ao quadrado vem a ser igual a 2. E achamos então esse lado x valendo raiz de 2. Ok? E aí com esse lado que vale raiz de 2, nós podemos achar então a área desse triângulo. Sim, porque a área de um triângulo, né, retângulo, no caso aí como sendo a base dele, né, que é um x, no caso aqui raiz de 2, e a altura dele sendo outro x, ou seja, raiz de 2 de novo, base vezes altura sobre 2, vem a ser a área aí de qualquer triângulo. Muito bem, e aí raiz de 2 vezes raiz de 2, sem deixar para depois, é o próprio 2, e isso então dividido por ele mesmo vai nos dar aí 1 centímetro quadrado, a área então desse último triângulo, né, e a penúltima parte aqui do nosso quebra-cabeça. Então, para finalizar, nós temos agora que achar a área do paralelogramo. Vamos a ele então. No caso aí, para achar então a área desse paralelogramo, o que nós vamos fazer, né? A gente vai reparar então o seguinte, olha só. Esse lado aqui valendo 1, esse outro aqui também vale 1, aqui é lado do quadrado que também vale 1. Então quer dizer que se nós interligarmos aqui, na verdade o que nós teremos? Sim, teremos então nada mais nada menos que um quadrado de lado 1, percebe? E aí então, se a gente puxar de uma ponta a outra desse quadrado, isso aqui então nada mais nada menos vem a ser o que desse quadrado? Vem a ser a chamada diagonal do quadrado, ok? Tá, mas e daí? Daí que existe uma propriedade, no caso aí da diagonal do quadrado, que diz que as diagonais do quadrado, elas se cortam, elas se cruzam no chamado ponto médio. Como assim? Pois bem,
Se esse lado aqui, então, né, vale 1, e esse aqui também vale 1, então essa diagonal, no caso aí, tem que valer raiz de 2, por Pitágoras, correto? É isso aqui, né? Raiz de 2. E aí, então, se no caso elas se cruzam, né, no ponto médio, o que vai acontecer? Se essa diagonal ela vale raiz de 2 por inteiro, no caso então, se cruzam-se no ponto médio, vai dividir pela metade, ou seja, raiz de 2 sobre 2 para cada lado. Ok? Muito bem, então nesse caso, o que vai acontecer? Esse pedacinho aqui, né, essa metade da diagonal, ela vai fazer o papel de quem no nosso paralelogramo? Vai fazer o papel, então, de uma altura, ok? Essa altura, então, vai ser a metade da diagonal, raiz de 2 sobre 2. Ora, e a base? A base, então, nós já vimos. É esse mesmo lado aqui do último triângulo que nós calculamos, né? Esse lado aqui valendo x, que nós achamos raiz de 2. Então, sem deixar para depois, essa base que é raiz de 2, com a altura que é raiz de 2 sobre 2, a gente acha então a área do paralelogramo, base vezes altura. Ou seja, vou pegar a base que é raiz de 2, vezes a altura que é raiz de 2 sobre 2, multiplicando, acharemos 2 sobre 2 e, por fim, a área da última peça do tangram que faltava, o paralelogramo, valendo 1. E aí, sem problema nenhum, a gente faz a soma de todas elas. Teremos, então, 1, 2, 3, 4, com mais 4 dos dois triângulos maiores, total de 8 centímetros quadrados. Isso, então, a letra B, a nossa opção correta.